isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Deus não quer que venha nenhum incidente na nossa vida. Se veio, é por causa disso. Falta de conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, nós podemos dar como exemplo os filhos de Israel no Egito. Deus tira eles lá do Egito, né, com todas as maravilhas, e abre o mar vermelho no meio para eles atravessarem em pé, com os pés enxutos, sendo que Faraó veio com o exército dele inteiro, que era o maior exército do mundo, atrás deles para acabar e matar todos. Só que a hora que eles vinham chegando, o mar fechou sobre eles e todos eles morreram. Então, gente, num dia eles já chegaram no Monte Sinai, onde era para eles celebrarem a vitória, a Páscoa e tudo mais. Só num dia. E depois, gente, mais 10 dias eles estariam na Terra Prometida. Só que aconteceu o quê? Eles, com aquela mente velha, desacreditaram de Deus. Foram contra Deus. Mas qual era o plano original de Deus? Tirar do Egito e levar direto para a Terra Prometida. Sem parada nenhuma. Mas eles provocaram o que aconteceu com eles, de ficar 40 anos no deserto e toda a primeira geração morrer. Eles provocaram aquilo para eles por incredulidade do que Deus diz. Tá? Porque não foi a vontade de Deus que aquela geração morresse toda no deserto. E que eles ficassem 40 anos lá. Porque Deus falou, eu vou tirar vocês daqui para levar para a Terra Prometida. Num dia eles chegaram no Monte Sinai, mais 10 eles iam chegar no local exato, em Jericó, onde eles iam conquistar a primeira cidade. Gente, então veja, vocês estão acompanhando? Então, não é bem assim que tudo é Deus que faz. Qual foi o plano original de Deus para os filhos de Israel? Tirar do Egito e levar para a Terra Prometida. E a primeira geração entrou? Não. Por quê? Por incredulidade, desobediência. Abriram a porta para o diabo. Isso aí, que é doutrina errada. Eles viram todos os milagres, todos, a própria presença de Deus, e desacreditaram. Então, eles abriram porta para o diabo acabar com eles. Foram ainda fazer culto aos ídolos, aos demônios, construindo bezerro de ouro. Então, veja, Números 13, é isso aqui que é bom a gente examinar aqui, um pouco Números 13, a gente sabe, mas quando nós estamos estudando, é bom a gente ver o que nós estamos falando. Então, no versículo 2 de Números 13, depois de Levíticos vem Números, tá ok? E antes de Deuteronômio. Então, lá, versículo 2. Deus diz para Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Depois, o versículo 17, olha só. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco. Vai lá ver a terra que emana leite e mel. É isso que Deus falou. Vai lá ver o que eu vou te dar. Manda os espias lá, só para dar uma espiadinha, para vocês verem a glória do que eu vou dar para você. Tudo está feito, as vinhas todas frutificando, os animais, as casas todas maravilhosas, mobiliadas, as cidades fortificadas, né, as plantações, tudo, gado, tudo, a riqueza que eu vou dar para vocês. Vai lá dar uma olhada. Vocês eram escravos, lembra que vocês eram até ontem escravos?
Então, vai lá ver. Olha só, gente, aqui no versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Você imagina só, pegar uma vara para pôr um cacho de uva? Que tamanho que você acha que devia de ser esse grão de uva? Acho que é de uma maçã, né? Pensa, claro, pensa. Cada grão, cada bago de uva era uma maçã. Para um cacho ser numa vara, 2 homens carregando. Então, era coisa maravilhosa. Mas, gente, dentro disso, eles dão um relato tão negativo, tão desesperador, desanimador, de desconfiança. Não dá, aquilo lá só tem gigante. Nós somos que nem gafanhotos na presença deles, eles vão nos devorar que nem pão, eles vão acabar conosco. E com o cacho na mão, mostrando, olha o que tem lá. 10 espias conseguiram matar uma geração de homens, milhões de homens, 10, com a mente errada. Nós precisamos tomar cuidado quem anda dirigindo as nações por aí, tá? Siga Jesus, tá bom? Que é a melhor coisa que você faz. É isso que você tem que fazer. Siga Jesus. Porque mente de homem não dá certo. Só vai para baixo. Só 2 que creram, né? E veja, Deus tirou eles do Egito com aquela glória, com aquele poder, abriu o mar. Já viu? Nós nunca vimos o mar abrir no meio, gente. Que é isso? Imagina. E eles escravos, Deus tirou tudo assim. Pode ir riqueza, com tudo que Deus fez para ele. Tá? Eles conseguiram entrar na terra prometida. Eles recusaram entrar na terra prometida. Pensa nisso. Você que recusa ser abençoado quando você não crê no que Deus está falando. Porque você não vai renovar a tua mente. Isso é trabalho seu. Deus não vai mexer na sua mente. Isso é coisa sua. Você é que tem que estar confessando a palavra, adorando a Deus e visualizando a bênção para ela acontecer. Porque eu não quero isso na minha vida. Tem que falar com o diabo, eu não quero. Você tem autoridade. Eu não quero isso na minha vida, você não vai se implantar aqui, não. Você pode sumir. Você vai sair porque Deus tem a solução para minha vida. E vai estar com o versículo. E vai falando, vai visualizando. Isso vai acontecer na minha vida, o que está escrito na Bíblia. Começa a adorar a Deus, começa a louvar aquela coisa ruim que não vai dar. Porque são esses espias que estão falando aí de você, os diabos. Ai, você não é isso, você é aquilo. Acaba com a gente. Não tem nada a ver. Isso é diabo. Tudo é possível aquele que crê. Muda o modo de pensar. Você tem que olhar no invisível. Está lá. 2 Coríntios, é no invisível. Não fica olhando aqui não, porque aqui não é isso aí que você está vendo. Aliás, o diabo amplia. Aí a pessoa fica amargurada, fica triste, fica nervosa, acaba ficando doente, porque está sem esperança, acaba morrendo até. Porque pega uma coisa ruim aí, tchau. Que é isso o golpe. Ele não quer ninguém guerreando contra ele, o diabo. Sendo que o seu papel é guerrear. Você nasceu de novo, você está em guerra. Pode começar a guerrear com o diabo. Não é contra homem de carne e sangue que você vai guerrear. É contra as potestades, os principados, todos os espíritos malignos nas regiões celestiais. São com esses que você vai guerrear. Você não entendeu ainda? A sua situação está desse jeito que está na mão dele. Porque a tua mente está com a mente dele. Então você tem que fazer alguma coisa. Isso aí precisa de tempo. Deus sabe que eu não posso. Para com essa conversa religiosa. Gente, fala se isso não é mentira. Deus sabe que eu não estou podendo. Você não está podendo? Então você quer o quê? Morrer? Quer ficar na pior? Larga a mão do que você está fazendo. É melhor você andar com Deus e resolver a sua vida do que você ficar levando a vida com a sua força. Você não tem força. A sua força vai só até aqui. Depois você fica aí sem força, tá? Então eles morreram por incredulidade. Veja Salmo 78 aí. Salmo 78. Fala lá que nem o David dizia, agora eu não posso atender. Gente, desliga isso, fala agora não, até logo. Salmo 78. Veja só, Salmo 78, o que nós podemos fazer de ruim para a nossa própria vida. Versículo 40.
Deus quer te dar tudo porque ele já te deu. Amém? Nossa, mas como? Como? A hora que você renovar a tua mente. Pensa nisso. Que a sua vida não vai ser mais isso. Você vai começar a governar e reinar com Deus. E guerreando com o diabo. Mas você não quer fazer isso? Não, né? Quer ficar lá do jeito que você é. Com a mente tudo errado, pensando, ai, não aguento. Isso, você vai ficar mais fraco ainda. Que é esse o golpe. Vai falando coisa que não deve. Você colhe, né? Então, versículo 40. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Fizeram isso com Deus lá no deserto. Provocaram Deus. 10 vezes eles provocaram Deus. Aí, no 41, tornaram a tentar a Deus, agravaram não. Limitaram o santo de Israel. Essa é a tradução correta. Limitaram o santo de Israel, não é agravaram. Limitaram Deus, tá? Quem está nessa doutrina aí da soberania de Deus, é isso que ela faz. Limita Deus. Porque está crendo numa coisa errada. Esse é o golpe do diabo. O pior diabo que o inferno tem é o da religião. Prega a coisa errada contra Deus. Foi esse que veio falar com Eva. Sabia? Que foi o diabo da religião que veio falar com Eva? Não é? Distorceu toda a palavra de Deus e pegou ela. E Adão. Então ele anda por aí. Esse diabo anda por aí falando, ó, doutrina errada. Gente, vocês têm que aprender a doutrina verdadeira, porque Jesus falou, a verdade te liberta. Não é para você carregar peso na sua vida, Peso de coisa, de pecado. É só você se arrepender, larga a mão disso, começa a andar na palavra, as coisas vão mudar. Deus tem algo para você, você tem que ver o que ele tem para você. E é a palavra de Deus que forma essa visão, que é uma glória o que tem Deus para você, não é nada essa vida que você está levando. Não é. É algo maravilhoso. E ainda do que você tem no seu espírito um descanso. Mas você está em guerra todo dia. Você tem que saber isso. É todo dia guerra. Mas o descanso não é rede, não é no sofá comendo pipoca. Não é isso. Porque esse daí é o preguiçoso que o diabo vai matar mesmo. Vai acabar. Não é esse. Tá valendo? Você tem que orar certo. Deus faz isso. Não, ele não vai fazer. Ele já fez na cruz. Já trouxe ensino. Está tudo consumado, ele já fez. É duro mudar essa mente. É uma coisa tão dura que nem cimento. É isso que o diabo faz. As fortalezas, que está lá em 2 Coríntios 10. Fortaleza é isso aí, é duro. Coração duro, está sedimentado. Uma mentira lá, tá? Então, está tudo errado esse negócio de soberania de Deus, que ele faz tudo o que ele quer. Ele não faz, não, aqui na terra, não. Agora ainda não. Só quando Jesus aparecer. Aí é outro caso. Agora não. Está sob a nossa autoridade que ele nos deu. Para você comandar a sua vida. O seu trabalho, a sua casa, a sua vida, a sua saúde e tudo mais. Então você tem que ser dele, você tem que andar com ele, você tem que ter tempo com ele. Não é o máximo aprender isso? Se eu tivesse aprendido isso lá no primeiro dia, gente, que glória. Mas foi assim, me arrastando para chegar nesse lugar. Mas é tão maravilhoso. Vai atrás de mudar a sua mente, tá? Então, se é da vontade dele, então, essa doutrina é assim, então ele faz. Não, mas ele não faz. Ele não vai fazer. Ah, Deus que sabe, né? Senta lá no sofá. Ah, Deus que sabe, sai pra rua. Deus que sabe o quê? Não tem nada a ver. Mas então você precisa saber o que ele sabe. Qual é a vontade dele? É você que vai comandar para acontecer. Porque ele vai ungir. Vai ungir você para acontecer. Para você ser abençoado. É isso. Ele só manda a bênção, ele não manda a maldição. A maldição é o diabo que manda, porque saiu de Deus. Tá? Estão entendendo? Dá para prevenir isso tudo, tá? Então, Deus está atrás de nós para nos abençoar, tá? Só que ele nos espera para chegarmos lá onde ele está, aí sim, para ele agir na soberania. Do nada ele não usa a soberania dele.
Porque essa terra foi dada para o diabo. Todos nós nascemos em pecado. Todos. E todos nascem em pecado. Precisa de Jesus para ser liberto. Vocês entendem isso? Então, ele não vai usar a soberania dele, tá? E essa soberania, presta atenção, eu não falei outro dia já aqui que o amor de Deus, como que ele derrama o amor de Deus aqui na terra? Que é uma chuva aí, não é. Ele flui através do coração das pessoas que nasceram de novo, que somos nós. Então, nós temos que estar cada vez mais aprimorados nesse amor, para Deus poder fluir através deste amor que está fluindo através de nós. Amor ágape. A soberania é a mesma coisa. A soberania de Deus flui através de nós, da nova natureza, aonde está, mas a minha alma tem que estar alinhada com o meu espírito na palavra. Então, a mente transformada, renovada, valeu? Então, a soberania não cai assim, ela flui do nosso espírito e flui para abençoar não só a nossa vida, mas de outras pessoas com quem a gente anda, ou ora e etc. Tá? Então, Efésios 3, versículo 20. Vocês estão entendendo esse negócio de soberania? Você já pensou isso algum dia? Tipo assim, Deus que sabe, né? Eu orei tanto, não sei porque que Deus não fez. Não sabe? Agora acho que deu para entender, né? Então, Efésios, gente, esse versículo aqui é o máximo, é um poder só. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais e mais e mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, é proporcional. É proporcional, porque depende do que está operando aqui dentro de mim, do quanto eu estou recebendo. Você entende isso? É de acordo com o tanto que eu tenho para acontecer. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Esse poder de Deus, ele quer me dar infinitamente mais, com o poder que está operando em mim, de acordo, proporcional. O quanto eu tenho de entendimento, de revelação, de unção de andar nisso. Então, é o tanto que é liberado. Ficou claro agora esse negócio? Então, Deus age de acordo com a proporção da nossa fé. Isso aí. Você tem que exercitar a fé, é que nem andar de bicicleta, nadar, andar de moto, sei lá, essas coisas que é difícil. Pensa, se você nunca nadou, nunca andou de bicicleta, nunca andou de moto, é difícil. Você tem que treinar. Né? Porque guiar é mais fácil, porque você está sentadão lá e tem um carrão, um negócio e tudo que te envolve. Agora essas coisas? Né? Já cai. É mais difícil, você tem que treinar, para quem nunca andou. A fé, você tem que treinar, andar na fé, você tem que exercitar. Por isso, o que adianta é a prática. Não a teoria, eu sei tudo, e daí? Mas não tem a prática, você não recebe. Você tem que praticar na tua vida. Mas não é com pensamento positivo, é outra coisa. É com a própria palavra, né? Então, tem nada de ficar crendo aí nesse diabo religioso, ridículo, ele é ridículo. E quando você conhece a verdade, o diabo fica ridículo. Você fala, mas ele é ridículo. Como é que ele fala que eu tenho que morrer com essa doença? Como é que ele fala que não dá, que isso vai ser o resto da minha vida? Não é. Olha, é ridículo. Se a Bíblia está dizendo que Deus não quer isso para mim, você começa a se despertar, falar, não é isso, eu posso ter. Desde que eu creia, ande na palavra, eu vou ter. Porque com a minha fé eu vou criar, trazer para mim o que já está feito. Criar entre aspas, porque já está feito, mas vai ser para mim. Entendeu? Vai ser tirado do meu espírito. Lembra que eu andei falando aí que você tem que saber resgatar do seu espírito a vida? É isso. É assim que você resgata a vida que está no seu espírito. Você tem
a glória da vida de Deus no seu espírito, você anda aí que nem um tom, miserável. Igual é o plano do diabo. Não vai nem para frente e nem para trás. Então, aí, tem coisa errada aí ou não? Pensa nisso, gente. Não é para você levar essa vida. Você não enxergou a vida que Deus tem para você. Só para você. Única. Para você. É para você. Porque é individual. Gente, isso é o máximo. Você não está jogado aqui nessa terra sem ninguém órfão, não. Que Jesus falou, vocês não vão ficar órfãos. O Consolador virá. Ele é que nem eu, é igual. É exatamente o Espírito de Jesus Cristo. Habita dentro de você. Para fazer as maravilhas e toda a glória, tá? Então, nós limitamos Deus desse jeito. Quando nós ficamos com os conceitos religiosos. Ah, a vida é assim, não vai ter jeito, você entende? Você limita Deus. Salmo 78, que a gente acabou de ver, tá? Então, achando que, sabe, esse é o jeito de Deus. Deus é assim. Falta completamente revelação de quem é esse Deus. A Bíblia fala exatamente quem é Deus. Aqui está tudo escrito, com a revelação do Espírito Santo. Não tem nada escondido de quem é Deus. E ele já revelou tudo o que ele vai fazer até o fim. Não tem nada. Não tem segredo nenhum. Está tudo aqui. Para nós que nascemos de novo. Que temos o Espírito Santo. Tá? Então, é possível parar Deus de agir. Sim, senhor. E andar na religião. Levar a vidinha de sofrimento, a vidinha, sabe, assim, que não ata e nem desata. Que é diferente quando Deus está agindo. Tá? Então, Tiago 4, 7. Vamos lá. Tiago agora, lá para o fim da Bíblia. Vamos lá. Antes de Pedro está Tiago. Versículo 4. Não, é isso mesmo. Capítulo 4. Não é bom ouvir falar? Tá bom, eu estou ouvindo certas coisas que eu não estou ajustado com Deus. Mas ouvir falar de tudo que Deus é e que eu posso me ajustar, amém. Então, não tem coisa ruim nisso, não. Coisa boa. Tem esperança. O que não pode é perder a esperança, né? Mas, olha, isso é tão conhecido, o versículo 7 de Tiago 4. Ele diz, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Olha isso! Ah, tá bom. Então vamos orar. Ai, Deus, tira esse diabo agora. É isso que está escrito aqui? Deus vai lá e tira esse diabo agora dessa situação. Tira não. Está tudo errado. Você vai exercer a autoridade que Jesus te deu sobre todo o poder das trevas. E nenhum mal vai te acontecer. Vai exercer. Ó, que diabo, você vai sair agora. Eu ordeno em nome de Jesus. Porque está escrito. Isso é ilegal o que você está fazendo. Eu já fui redimido no sangue de Jesus. E etc. Aí você vai falando tudo que você sabe da Bíblia. Por isso que você tem que saber a Bíblia, porque você se defende falando o que está escrito. Agora você não sabe um deles. Aí eu fui orar, né? Então eu falei todas aquelas coisas. Mas eu nunca escutei o que você falou. O que você falou? Será que você falou? Cadê? Quer dizer que não falou, porque não sabe falar. Porque de tanto você falar, você já sabe falar. Ou não? Tá valendo, gente? Não se engana. Não se engana com essas rezinhas. Essas rezinhas aí que não tira diabo nenhum, você fica na mesma. Você não está sabendo orar, você não está pondo em prática. Escreve o versículo, que aquele diabo tem que sair. Basta uma palavra, Jesus, e ele será salvo. Um versículo. Um versículo que você falar, ungido a Deus. Certo? Então, gente, veja só. Agora, é isso aqui. Nós temos que usar a autoridade, que é isso que ele está dizendo aqui. Sujeitai-vos, portanto, à mão de Deus, mas resistir ao diabo. Que jeito que você resiste ao diabo? Com a autoridade que ele te deu. Ó, não vem não, diabo, com isso daqui, você vai sair agora. Ai, Deus, arruma essa situação que está aqui, está caótica. Epa, isso é oração de religioso, ele não vai arrumar nada. É serviço teu. Ah, você chama o seu vizinho para arrumar a tua casa?
Ah, é? Hã? Ah, tá bom. Já viu isso? Tá certo? Não, então. Não adianta você chamar Deus para ele arrumar uma coisa que é problema seu. Você que criou isso na tua vida. Tá valendo? Então, não adianta, ai, Deus, tira esse diabo. Não, ele falou assim, ó, resistiu o diabo, põe ele fora, usa versículo. Não é nada para... Ai, Deus me cura. Ele curou na cruz, ele levou essa doença. Então, você sabe que Jesus levou na cruz, por isso, diabo, eu sou sarada. Eu não aceito essa doença. Eu ordeno que você saia da minha vida. Olha, o David deu vários exemplos. E de pessoas que oraram todos os dias, não sei quantas horas, por décadas, mais de 10 anos. E um dia um milagre aconteceu. Então, você quer ficar do jeito que você está ou você quer ver isso solucionado? Precisa insistir. Porque você vê o tamanho da raiz aí que está. Depende, né? Ah, deixa, vou ficar assim mesmo isso. Se acomoda com o diabo. Que coisa horrível isso. Né? Mas o Senhor nos deu. Agora, a gente pode lembrar lá em Marcos 11, 23, que Jesus falou assim, olha, quando você orar, creia que você já recebeu. E que você orou, que já recebeu e isso já foi resolvido. Então, você manda esse monte ser transportado para o mar. Ele fala isso. Ele não falou que eu vou lá tirar o seu monte, não. Então, assim, Deus, o senhor está vendo o meu problema? Ai, está tão difícil. Ixi, esses argumentos não servem para nada. O senhor está vendo que eu não consigo pagar as minhas contas. Está careca de saber. Ele não quer que você fique nessa situação. Ele não quer. Você é que quer que ele haja sem você ter a sua mente transformada. Você vai ter que fazer o que é preciso, comandar a autoridade, confessar a solução do problema e não falar para Deus o seu problema, porque ele sabe. Está escrito lá. Ó, Deus Pai sabe o teu problema. Não é? Que Jesus falou? Ele sabe. Então, Deus, o senhor está vendo. Ih, conversa, gente. Conversa de gente que não sabe nada, nenhuma linha da Bíblia. Não é assim que ora, o senhor está vendo. Deus não é cego, ele sabe tudo. Mas não é assim que ora. Ele mandou resistir o diabo. Mandou usar autoridade. E mandou você comandar um monte. O seu problema é para você falar com o seu problema. Que problema? Eu não te aceito, você some daqui agora. Problema? Você sai da minha vida. Você vai sair, e você não vai usar essa pessoa mais, porque eu te repreendo. Eu te amarro, em nome de Jesus. Por que tem que amarrar? Vai ler a Bíblia, você vai descobrir, eu não vou falar. Vai ler a Bíblia. Eu descobri lendo. Por que você não lê? Vai ler. Fica lendo lá várias horas. O Evangelho, você acha? Fica lá lendo 4 horas, todo dia, o Evangelho. Aí você vai achar onde que está escrito. Amarra esse diabo. Você tem autoridade em nome de Jesus. Não é para você apresentar o seu problema para Deus. Está errado isso. Apresenta a sua vida para Deus. Estou aqui para me entregar outra coisa. Agora, problema não. Vocês estão acompanhando? Vocês estão aprendendo, né, gente? E muito, graças a Deus. O pessoal de casa também tem que fazer isso. Então, Jesus falou que é para você mandar o seu problema embora. Você vai falar com o problema, não com Deus. Usando a palavra. Você não vai fazer mais isso na minha vida porque eu não aceito. E acabou. E eu creio e vai falando. Não é na primeira hora que você vai ver o resultado, mas você continua. Você continua até você ver a glória acontecer. Não é porque o pastor David disse assim, olha, é bom, né? O Espírito Santo gosta quando você chegou num ponto da sua vida, tipo, eu não aguento mais isso na minha vida, então eu vou tomar um jeito. Agora eu vou embarcar nessa do Evangelho de Jesus, é com ele que eu vou andar e acabou. Puxa vida, o Espírito Santo vai falar assim, mas ele foi 40 anos. Mas ainda bem que chegou a hora. Agora deixa eu vou resolver teu caso. Quem sabe, né? Você chega aí nesse lugar e vai acontecer. Então, essa doutrina da soberania de Deus, que ele controla tudo, ele não controla. Não é ele que está segurando a sua bênção. Está valendo isso? Você está entendendo isso? Que Jesus falou que é para você falar com o seu monte, para transportá-lo daqui para o mar, que é o seu problema, para ele sair da tua vida. É você.
Não, estamos esperando, vocês não estão esperando nada, tá? Mas eu não vou falar na tua cara isso, já estou falando aqui no público. Deus não está esperando nada, você não vai acontecer nada. Não é com essa fala que você vai receber. Isso é a fala de quem não está fazendo. O correto. Quando você faz o correto, você sabe. Só pela conversa. Né? Não, eu estou orando. Ixi. Mas olha, tá com os cabelos em pé, nervoso. Você está orando o quê? Quando você está orando, quer dizer, eu estou confiando. É isso aí. Tá? Então, lembrando que o plano de Deus original para o povo de Israel era tirar do Egito e levar direto para a Terra Prometida. Então, eles provocaram tudo aquilo de mal. Nós provocamos as coisas ruins na nossa vida. Porque não ouvimos Deus, porque damos entrada para o diabo, etc. Hebreus 3:19. Então, volta aqui só um tiquinho, já é Hebreus. Hebreus 3. Volta aqui o livro para trás, é Hebreus. Veja só. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Vira umas folhinhas para trás, você já chega aí. A Bíblia é o máximo, ela nos ensina. Só que a gente tem que ficar um tempo sossegado com Deus para isso ir acontecendo. Sabe disso? Religião nunca ensina isso. Religião é obra. Ai, gente, sabe? Você tem que ir agora de noite dar sopa para o pobre na rua. Não, isso é ótimo, eu acho bom. Se você, depois que você tem uma super comunhão com Deus, Deus está mandando você fazer isso, você vai. E se você tiver condição. Agora eu vou em vários hospitais que eu vou orar para as pessoas. Não, você tem tempo para isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas não são obras que resolvem o seu problema. Obras são coisas à parte. E, aliás, nós temos que fazer as obras que Deus manda. Já está ungido? Está valendo? Porque religião é só mandar fazer coisa ou não. E é uma cobrança e uma condenação. Mas vocês estão ajudando quem? Eu estou ajudando a mim primeiro. Mas sempre tem gente do lado para ajudar. O dia inteiro. Então, é só ajudar. Tem que ajudar. Vocês estão acompanhando? Então, Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, não foi pela falta da vontade de Deus. Então, não tem nada a ver soberania aí, que ele faz o que ele quer, não. Porque o plano dele era levar direto. Não foi. Então, a soberania de Deus, aqui nas nossas vidas, até que Jesus não venha, vai depender do quanto nós estamos na visão dele, para ele fluir através de nós com a soberania e fazer acontecer. Senão, não vai acontecer. Você faz o que você quer e fala, Deus que sabe, Deus, o Senhor abençoa. Eu faço um plano para Deus, um projeto, fala, Deus põe a mão, abençoa e eu vou em frente. Você nem escutou, vai lá, você vai com a tua força. É assim que o cristão faz. Ele não tem relacionamento com Deus, ele vai fazendo tudo que é da cabeça. Então, nem sempre dá certo, tá? Então, sabe por que nós temos que seguir a Bíblia? Porque a Bíblia tem todo o fundamento que nós precisamos para crer em Deus. Só a Bíblia tem o fundamento da fé. Só a Bíblia. Por isso que nós temos que buscar a palavra, porque sem ela nós não temos fé em Deus. É aquela fé que Tiago disse que até os demônios creem. Que não resolve nada, né? Eles sabem que tem Deus, mas não resolve nada. É isso aí, tá? Então, o povo de Israel escolheu morrer. Deus não usou a vontade dele para eles morrerem. Deus falou assim, ó, tudo bem, morram. Ele teve que fazer isso, porque é escolha. Chegou um ponto na sua vida que ficou essa situação e você não se emenda, não obedece, não se submete a Deus, Deus, tá bom, é isso que você quer, pode ir. Você vai receber o que você está decidindo. Eu estou fora. Então, ele não usa a soberania. Tá? Vocês estão entendendo, gente? Então, presta bem atenção no que você vai fazer na vida.
Qual é o seu procedimento? Porque às vezes a própria Provérbios diz, não faça nada precipitadamente, porque você vai dar com os burros nada. Não faça. Né? Então, eu tenho que ver, deixar o meu coração se encontrar com Deus e receber a orientação baseada na palavra, se é para eu fazer isso ou não. Se é assim ou se é assado, tá? Outro exemplo é Jonas. Lembra que Deus falou para Jonas, vai para Nínive e você vai pregar lá o arrependimento, que aquela cidade inteira vai ser destruída. Se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquilo lá. Porque é pecado, era pecado, né? Que eles não eram o povo de Deus, mas Deus queria salvá-los. Porque Deus é isso, mas precisava de ter alguém para pregar a palavra, o arrependimento. Ele falou assim, eu não. Aliás, ele queria mais era que aquele povo fosse exterminado mesmo. Porque ele falou assim, esse povo aqui nem é de Deus, olha o que eles fazem, eu não vou pregar coisa nenhuma. Eles vão ter que ser extirpados da terra mesmo. Eu não vou pregar nada. Ele desobedeceu. Deus pegou um navio e foi para o lado contrário. Veio uma baita tempestade. E foi aquele horror, ele caiu na água e a baleia engoliu ele. Ele ficou 3 dias lá. Simbolicamente, isso tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus, mostrando que há salvação na morte e ressurreição de Jesus. Então, ele ficou lá. Deus preservou ele na barriga do peixe. Ele ficou como morto lá. Mas Deus preservou, porque ninguém vive na barriga do peixe. E lá ele fez uma oração para Deus, no sofrimento. No sofrimento, ele não precisava ter sido engolido, porque acho que não ficou nada gostoso dentro da barriga. Hein? Eu não estou... Você acha? E foi bom, porque ele se rompe numa oração lá. Num belo momento ele ora, porque aquilo devia estar horrível. E o peixe vai e vomita ele lá na praia, aí ele vai correndinho, vai para Nínive, pregar o arrependimento e salva a cidade. Ele não precisava ter passado por esse transtorno, mas ele escolheu. Pela soberania, Deus vai, senão vai... Não, você quer ir, você vai. Você vai perecer. Você está fazendo coisa errada. Vocês estão acompanhando? Sempre aqui é aquele princípio de plantar e colher. Isso é de Deus. Nós colhemos o que nós plantamos. Vivemos hoje o que fizemos ontem. Plantamos ontem. É isso aí. E se continuar plantando errado, vai ser amanhã e depois e vai que vai. Então, ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter obedecido a Deus. Então, é isso aí. São exemplos para nós ficarmos cientes. Estamos sofrendo coisas porque fizemos coisa errada lá. Vai se arrepender com Deus. Porque Deus fala no coração. Deus fala. Está errado, você fez isso, aquele errado. Isso não é uma condenação do diabo quando nós pecamos e não confessamos o pecado ainda. Agora, não o pecado antigo lá que Deus perdoou quando nascemos de novo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu fiz coisa errada, eu estou perecendo. Mas aí Deus fala, você tem que arrepender disso daí, está errado. Pronto. Aí você vai e fala, eu vou largar a mão disso, eu não vou fazer isso. Então, Deus vem e acolhe, que nem ele fez. E mostra a vontade dele, do que é para ser feito. Então, ele foi atrás de Jonas e sei lá, perdoou Jonas também e ungiu ele para ir pregar lá. Então, é horrível, né? As pessoas crerem que Deus faz coisas ruins, sendo que a Bíblia diz que Deus não faz nada de ruim. Isso aconteceu? Não, não é por isso. Não é Deus que mandou, não. Nunca mais pense isso, que Deus mandou o mal para uma pessoa. A pessoa mesmo é que busca o que ela quer para a vida dela. Dependendo das suas atitudes, tá? Deus permitiu. Não, Deus permitiu, não. Não, lógico, você quis. Ele não vai, ele permitiu Adão pecar. Ele não pegou ele aqui assim no pescoço atrás. Não, ou sei lá, amarrou o pé dele, você não vai dar mais um passo. Deixou ele preso que nem elefante. Não. Ele já tinha dado a palavra. Não faça isso. Era uma coisa só que ele não podia fazer. Não faça. Deus falou, você quer fazer? Vai ser a destruição de uma humanidade inteira. Deus falou, então vai.
Você vai morrer. Foram 960 anos para este corpo entender que não tinha mais a unção de Deus nele. Ele era todo ungido, não tinha doença, nem sabia o que era isso, ele não tinha noção do que era pecado, do que era nada. Foram 960 anos para acabar com a luz, com a unção. Olha isso. O nível, o grau que ele vivia com Deus. Está valendo? Então, sai de Deus, não quer? Nem percebe, porque está indo, mas chega uma hora que aquilo acaba. Então, precisa prestar atenção. Então, Jeremias 29, 11. Nós vamos encerrar, né, gente? Vocês acham que não está bom esse negócio, saber isso? Tem tanta coisa que nós vamos aprender aqui nessa Bíblia, hein? Estamos acabando, viu, gente? É o último momento. Então, 29, versículo 11, nós sabemos, mas vamos ler isso para confirmar. Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, mas será que é para acabar com a minha vida? Presta atenção. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, de dor, de sofrimento, de tragédia, de coisas ruins, de perdição, ou de mandar para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno. Para vos dar, sim, o fim que desejais. Para te dar coisas boas. Para o fim. O fim é isso que Deus está falando. Tá? São bons os planos de Deus. Tudo que é fora disso aqui não é de Deus. Então, será que você não acreditava um pouquinho errado? Não. Pensa nisso. Por isso que eu falei, qual é o seu conceito da soberania de Deus? Vamos estudar para ajustar isso daí. Né, gente? Então, quando você vai entendendo mais e mais a palavra de Deus, você fica seletivo com os pensamentos. Você não vai aceitar qualquer coisa. E ficam falando só abobrinha, talvez. Meu Deus, que tragédia. Mas tão fora de Deus com essas conversas. É triste. Falar como é que está na mão do diabo essas conversas. Deixando o diabo rolar. Participar de tudo da vida. Porque pensa errado. Não tem conhecimento da palavra de Deus, tá? Esse negócio que Deus traz doença, pobreza, desgraça. Nada disso. Os planos de Deus são bons para a tua vida. Ué, é igual aquela profecia. Nossa, Ana, você não está com medo que Deus vai... Isso que você sabe, né? Que Deus dá, mas depois ele tira. Eu não falei fiquei escutando que fez... Eu não estou acreditando nisso, não. Nunca acreditei nisso. Sério, nunca. Ele dá, depois ele tira. Viu? Então é bom você ficar preparado. A pessoa estava morrendo de inveja de tudo que eu tinha. Que aconteceu na minha vida assim, ó, de um dia para o outro. E Deus fez. Ele fez. E ele continua fazendo, até hoje. Eu nem respondi, porque eu falei, isso é absurdo, né? Plenitude de Deus é só no céu. Outra coisa que eu falei, credo, plenitude. Mas falou que eu tenho plenitude. Eu estava lendo Bíblia. Mas no outro dia eu fui ler, estou por orar. Deus, olha, o senhor escutou aquela conversa, né? Eu não sei, mas se for isso, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jamais, porque o que eu adquiri na minha vida foi você. É o que eu nunca tive, e é isso que eu quero para a minha vida inteira. Por todos os séculos. O Espírito Santo falou para mim, abre em Salmo 112. E eu abri, está escrito lá. Na casa do justo haverá riqueza, fartura e nunca vai ser exterminado. A pessoa entrou na minha casa e ficou cobiçando, falando isso. Eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor, é isso que eu creio, amém. Essa é a soberania de Deus. O diabo rouba, Jesus falou, ele rouba. Jesus falou, eu sou vida, e eu dou vida em abundância. Tá? Então, Deus, o que ele nos deu além disso tudo foi a autoridade dele para a nossa vida, e nós temos que usar essa autoridade sobre o mal. Cabe a nós. Você não deixa o diabo ficar rolando na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua igreja. Não tem que deixar. Você tem que ter discernimento. Quanto mais você tem palavra, mais discernimento você tem. Por uma conversa, por uma atitude, por um jeito. Tá? Então, jamais, gente, culpar Deus.
Nunca mais. Se algum dia você culpou Deus, não sei porque que Deus permitiu, não sei. Gente, se arrepende. Se arrepende hoje diante dele. Sabe? De um dia você ter pensado isso e ainda nem pediu perdão. Porque jamais aconteceu algo ruim na tua vida que tenha sido Deus, tá? Você tem que reconhecer que a responsabilidade da sua vida é sua. Não é de Deus. Você que tem que monitorar aí a sua vida com o Espírito Santo e a palavra, para poder obedecê-lo, tá? Então, seja o que for que esteja acontecendo na vida de qualquer pessoa, Deus tem um jeito para tirar você dessa situação, como ele fez com Jonas. Ele tem. É só ir atrás dele, glorificar esse Deus, pedir perdão, confessar a palavra, ele vai arrumar a vida. Ele vai dar um jeito, tá? E o negócio é não culpar Deus. Culpar Deus é dizer que a soberania dele podia ter feito e não fez. Mas é que a soberania tem que fluir de você. Aonde você está em Deus com a palavra, para esta soberania fluir e resolver toda a sua vida, tá? Por isso que todos os ataques do diabo na nossa vida, para ele concretizar aquilo, ele precisa do nosso consentimento. Você está consentindo que o diabo continue te atacando e fazendo o que ele quer? Se você acha que Deus é soberano e não faz nada, você está contribuindo com o diabo. Está entendendo isso? Não sei, qualquer pensamento que venha, ou seja, descarta, nunca mais pense isso. E daí o diabo não vai ter chance de manobrar você, tá? Então, se você se arrepender dos seus pecados, de qualquer situação, né, diante de Deus, ele vai te abençoar. E não se esqueça, você tem que resistir ao diabo com a vossa santíssima fé. Resista ao diabo, todo dia, resista. Não aceite nenhuma mentira que ele fala na sua vida. Taca a palavra nele. Igual Jesus fez lá no deserto, quando ele estava jejuando no deserto. Está escrito aqui, diabo. Mas a unção saía quando ele falava. Por isso que ele não precisava falar, sai, porque só a unção já expulsava ele. Então, esta palavra que você fala quando você expulsa o diabo, tem que ser a realidade, a verdade da sua vida para ter unção. Não é uma palavra que sai da tua boca. Tem que estar em comunhão com a sua conduta para ter unção. Senão não tem unção, é palavra da boca. O diabo fica dando risada e a vida não muda. Amém? Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é com a verdade que ele nos liberta. E é Jesus a verdade. Amém? E agora, Deus nosso Pai, que todas essas pessoas que estão aqui com seus pedidos, sejam quais forem, sejam abençoados agora, porque eu comando bênção para essas vidas. E eu creio, Pai, que está sendo liberado, Senhor, da tua presença, do teu trono, essa bênção está descendo para todas as situações que cada um está enfrentando em nome de Jesus. Para todos que estão aqui, todos que estão na mídia, estão sendo abençoados dentro daquilo que cada um veio buscar aqui hoje, em nome de Jesus. E diabo, você não vai destruir a vida de ninguém que está aqui. Eu te amarro, eu te repreendo em nome de Jesus, e você vai soltar todas essas vidas, todas essas situações no precioso nome de Jesus. E nós te louvamos, ó Deus nosso Pai, pela tua proteção sobre todas as lares de todos que estão aqui unidos, com o sangue de Jesus, protegendo contra todas as famílias, contra o mal, protegendo o trabalho de cada um contra o mal, debaixo do sangue de Jesus, o local do trabalho, as escolas onde cada um estuda, onde tem alguém da família que trabalha, que também esteja protegido contra todo o mal, terrorismo, ataques satânicos. Em nome de Jesus nós repreendemos e te agradecemos, Senhor, a sua proteção sobre este local, esta igreja, que a tua unção que está aqui agora saia para todo esse centro comercial, protegendo todo esse centro comercial, para que seja um local, um ambiente de paz, de segurança, com os teus anjos nos protegendo, e todos que entram nesse centro comercial, que trabalham aqui,
que vivem aqui, Senhor, que sejam protegidos e salvos, que hajam mais igrejas para falar do Evangelho, em nome de Jesus. Mande seus servos para essas pessoas que não são salvas, que todos aqui estão orando, sejam familiares, amigos, parentes, que sejam agora abordados por servos seus, ó Deus, para serem convertidos e salvos, em nome de Jesus. E nós cremos que todos, eu creio, Senhor, todos estão recebendo a sua paz. E eu creio que essa oração, Senhor, foi atendida. Foi atendida em nome de Jesus, porque o Senhor disse que antes que nós terminamos de orar, o Senhor já sai correndo com os teus carros, com as bênçãos. Por isso eu agradeço que todos aqui estão abençoados, seja a área que for, cada um com o seu coração, entregue a Ti, Senhor, com os seus pedidos, estão sendo abençoados agora, no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Por isso agora, Pai, nós como os Teus filhos, nós temos todo cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E todos os santos da igreja juntos dizem, amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe seu fim de semana, a sua casa, a sua família, e que você tenha grandes experiências com esse Deus que não falha, em nome de Jesus. E até o próximo culto, eu estou esperando você. Amém.